Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora eu nem ia ver, mas com o tempo deu pra perceber minha raiz crescer. Live diferente aqui hoje no nosso Instagram. Cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz. Boa noite, boa noite. Chorar o que eu chorei. Boa noite, minha convidada especial. Como se nada tivesse acontecido e ainda adorar. Boa noite. Até o dia raiar. Não é só esse hino que vai falar hoje, essa live vai falar com você profundamente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos divulgar essa live? Me ajuda a divulgar pelo menos para 5 amigos seus. Uma vida com propósito. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Ajuda a divulgar, manda pelo menos para 5 amigos, amigas. Boa noite, Senhor. Cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Live diferente. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda vamos divulgar? Vou lá divulgar, bora comigo? E ainda só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecendo. E ainda vamos divulgar, vamos divulgar. Boa noite. Boa noite a todos. Minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Boa noite. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. O que eu sou. Suporta o processo. Só quem tem raiz entende o processo. Vou colocar mais uma canção. Enquanto isso, vamos convidar mais alguém para participar conosco? Vamos lá? Vamos convidar mais alguém? Boa noite! Vamos convidar. É adorar quando Deus não
dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recurso. Gostou da minha blusa de hoje? Obrigada. Quando lhe falta tudo. Vamos divulgar, pessoal? Eu sempre falo, vamos usar o dedinho da sabedoria. O dedinho abençoador. Não vamos ser egoístas. Vamos compartilhar essa live com mais alguém. Uma vida com propósito. Com certeza, Deus tem muito para ministrar no seu coração nesta noite. Deixar tudo pra lá. Ó. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço, Talvez você está assim hoje, perguntas ficam sem resposta, mas Deus te trouxe aqui para trazer algo ao seu coração nesta noite. E se conhece a derrota, o que fazer? O que fazer? É adorar. Boa noite, Yasmin. Seja bem-vinda, minha querida. É adorar. Live diferente hoje aqui. Oi, Marinilda. Boa noite. Acima de tudo. Boa noite. É adorar no dia do Simone. luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar Diretamente de Londres. Que honra, Yasmin, ter você aqui. é adorar quando não 00:07. Meu Deus. Vou marcar uma live com você, tá, Yasmin? A gente falar um pouquinho aqui sobre o que nós temos aprendido na psicanálise. A paz do Senhor, Simone. Seja bem-vinda, minha querida. Deus te trouxe aqui nesta noite porque Ele tem algo para ministrar ao teu coração. Com a nossa convidada de hoje, Claudiane Nóbrega. Uma vida com propósito. Você já descobriu qual o seu propósito? não responde, é adorar quando a Boa dor te noite. consome, adorar a Deus acima de tudo, é adorar. Boa noite, minha querida. No dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto. Claudiane, eu já vou te chamar, tá bom? Quando não há recursos, é adorar a Deus. Quando lhe falta tudo, quando lhe falta tudo. Olá, olá, olá. Boa noite.
Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos todos escutando? Eu escuto super bem. Vocês aí da live estão Amém. escutando a Claudiane, meninas? Meninos? Estão todos ouvindo bem? Amém. Então, ok A paz do para Senhor nós. para todos. Você me escuta bem, Claudiane? Sim, sim. Escuto bem, graças a Deus. Ótimo. Ótimo. Ótimo, ok. Obrigada, meninas. Boa noite, minha querida. Seja muito bem-vinda aqui nesta noite para nós aprendermos um pouquinho de uma vida com propósito. Que Deus abençoe sua vida. Desde já eu agradeço você por aceitar o nosso convite e fique à vontade para comentar sobre o assunto nesta noite. Amém. Irmã Valdirene, Oi, meu é amor. 40 minutos de Isso, live? agora são Tá. 8h11. Nós temos até 9 horas. Então tá bom. Amém. Glória a Deus. Quero Sejam todos saudar todos bem-vindos. com a paz do Senhor. Amém. Quero saudar todos que estão aí ouvindo, escutando ao vivo, com a paz do Senhor Jesus. E eu não sei se essa live vai ficar gravada, mas se você, depois, você que escutou depois, né? Eu quero também te saudar com a paz do Senhor. E esse tema é tão precioso, uma vida com propósito, né? Quantas das vezes a gente se pergunta, né? E faz essa pergunta para nós mesmos: Senhor, o que o Senhor tem comigo? Qual é o teu chamado? Qual é o teu propósito? O que eu vim fazer aqui nessa terra? Por que eu estou aqui? O que o Senhor quer de mim? Então, essa pergunta, eu já fiz essa pergunta. E vira e mexe diante de uma situação, a gente também repete a mesma pergunta. Isso aí é uma vida com propósito. E quem nunca perguntou a Deus qual é o seu propósito, né? E você que está aqui conosco nesta noite, talvez a tua vida até o momento não tem sido sentido. Talvez a tua vida tenha chegado até aqui e tenha falado: mas parece que minha vida não tem sentido em nada. Parece que eu estou por aqui por um acaso, por uma coincidência. Ou talvez as perguntas falam: por que eu nasci? Por que eu estou nessa família? Por que eu estou nesse lugar, né? Então hoje nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor e saber que uma vida com propósito é uma vida direcionada por Deus, né? E quando a irmã Valdirene me fez esse convite, eu orando a Deus e pedindo a Deus uma direção, e o Senhor me fez lembrar de uma órfã judia, exilada, cativa, mas que o Senhor tinha um propósito muito grande na vida dela, que é Esther. Eu acredito que todos, ou a maioria, já ouviu falar dessa história, da vida de Esther. E quando eu estava, o Senhor colocou no meu coração, e a gente observa que Esther, Deus tinha um propósito extraordinário. E que esse propósito não se apegava como que eu posso dizer, a sua origem. Estava além disso, né? Eu até anotei aqui, viver o propósito não diz respeito à sua origem, mas o seu destino. Então a gente começa aqui a entender que o nosso propósito tem a ver não da onde eu vim, de que família eu vim, de que ambiente eu fui criado, da onde que o Senhor, aonde eu estava naquela situação. Não, o propósito tem a ver para o teu destino que Deus tem reservado para ti. E eu convido você a ler a Bíblia comigo, lá no livro de Esther, antes do livro de Jó, né? E
E dois versículos que me chamou muita atenção, eu li toda a história, vou tentar resumidamente, né? É aquilo que Deus colocar no meu coração. E eu convido para você para ler Esther, capítulo 4, e o versículo 14, 15 e 16. Esther, livro de Esther, capítulo 4, versículos 14, 15 e 16. Amém? Eu já vou ler aqui. Você que tiver Bíblia me acompanha. Versículo 14 do capítulo 4. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e junta todos os judeus que se achem em Suzã, jejuai por mim, não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e minhas moças também jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, perecendo, pereço. Tem outras traduções que vai dizer morrendo morro, né? Então, Mardoqueu fez conforme tudo quanto Esther ordenou. Aqui no capítulo 4, a gente está no miolo da história, a gente está no recheio da história. E a palavra do Senhor é tão linda, tão maravilhosa. Se a gente também saber, o livro de Esther não vai estar escrito a palavra de Deus, mas nós vemos o agir de Deus na vida, na história, na vida de Esther e na vida do seu povo. Nós vemos o agir do Senhor e como o Senhor leva e usa pessoas para se fazer cumprir o propósito dele, né? Então, quando a gente olha a vida de Esther, a gente sabe, e a gente lê nos capítulos, a gente sabe que tinha o rei Assuero. E o rei Assuero tinha domínio sobre 127 províncias. Então, era um homem que tinha o domínio, que tinha todos ali diante dele, de uma fortaleza em Suzã. E a gente sabe que antes de Esther havia a rainha Vasti. Mas quando o rei Assuero deu uma grande festa, né? E nessa grande festa foram por 7 dias. E ao mesmo tempo, a rainha Vasti também fizeram uma festa dentro do palácio com as outras mulheres, né? Na casa real. Então, enquanto havia uma festa no jardim real, o rei Assuero, com pessoas ricas, pessoas importantes, príncipe da alta classe, Vasti estava em outro ambiente dentro do palácio, da fortaleza, também em festa. A gente entende que Deus tem os seus meios, os seus desígnios, né? E quando a gente observa que o rei manda chamar, né? Pede ao chefe dos eunucos, manda chamar a Vasti, e ela se nega, ela desobedece. Quem sabe ela pensou, não, depois ele vai entender porque eu não fui. Mas tudo isso fazia parte de um plano, de um propósito, além daquilo. E quando isso aconteceu, quando ela se negou a se apresentar diante daquele povo, o que acontece? Ela, por uma desobediência, faz-se uma reunião e falam para que a rainha Vasti perdesse o seu trono como rainha e que fosse colocado outra no seu lugar, né? Outra. E no desenrolar da história, a Bíblia vai contar que havia naquele tempo um homem chamado Mardoqueu. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre a vida de Esther, a gente vai entender. Entre esse período da rainha Vasti sair de cena
prepara-se um decreto, um edito, convidando todas as moças virgens daquela época. E conforme fosse, e a beleza que fosse agradável aos olhos do rei, essa seria a rainha. Mas a gente entende que tudo também tem um tempo certo. Isso aconteceu no segundo ano no terceiro ano do seu reinado. Tudo isso que aconteceu. E quando faz-se esse pedido, né, para que as pessoas da província escolhessem moças bonitas, né, que viesse. E aí, Hegai, um dos ajudantes, ficou responsável pelo harém das moças, né? E vindo esse pedido para todos ali das províncias, aí fala a Bíblia que tinha Mardokai. Quem era Mardokai? Mardokai era primo de Esther. Quando a gente olha para Esther, que também é chamada de Radassa, a gente vai observar aqui no capítulo 2, no versículo 7, que diz: esse Mardokai tinha uma prima, jovem muito bonita, por nome Radassa, também chamada Esther. Pai e mãe de Esther haviam morrido. Mardokai trouxe a menina para casa para ser criada como se fosse sua filha. Então, a primeira coisa que eu entendo que o Senhor tem planos, tem propósitos especiais. Nada saiu nem sai do controle de Deus. Talvez a situação, a tua aparência, a tua vista, aos teus olhos, está tudo conturbado. Parece que vai findar ali. Mas é como a gente observa o reinado ali de Mardokai, não ia findar por causa de Esther, porque Deus já está, por causa da Vasti, Deus já estava levantando uma outra rainha, a Esther, né? E a gente observa que Esther tinha tudo para ser uma mulher, uma moça, uma virgem traumática. Por quê? Ela era órfã, seus pais já tinham morrido, estava sendo criada pelo parente, pelo primo, né? Acredito que desde pequena criada na lei, sabendo os mandamentos, conhecendo a verdade. E a gente entende que mesmo ela sendo órfã, ela se dispôs a fazer conforme tudo que Mardokai ensinava a ela. Porque ensinou como filha, né? E falar de órfã, falar que ela era órfã, a gente entende quantas pessoas que se sentem assim, órfã de pai, mãe, talvez naturalmente, talvez sentimentalmente, espiritualmente. Mas a primeira coisa que nós devemos entender é que nós temos um Pai, Jesus Cristo, nosso Deus é o nosso Senhor. Talvez a tua história, no desenrolar da tua história, tu tenha sentido assim, órfão de pai, de mãe, mas o nosso Deus, o nosso Pai, é Ele que preenche. Talvez a lacuna do teu coração esteja aberta, mas é Ele que preenche essa lacuna, dando o amor, porque a essência de Deus é amor. E eu acredito que Esther foi criada, ensinada e também amada por Mardoqueu, mesmo sendo um primo. Mas ela teve todo o ensinamento, ela teve todo o amor. E quando a gente observa esse amor de pai, que eu acredito que Mardoqueu dedicou a ela, a Esther ou Radassa, nós olhamos para nós, o amor do nosso Deus para conosco. O amor do nosso Deus para com você, homem e mulher de Deus, você que está escutando. Deus, Ele é Pai e te chama de filho, te tem como filho. Filho, com todas as riquezas celestiais. Talvez você hoje não se sente amada, se sente desprezada, mas que nesta noite, que esse bálsamo, esse amor venha do teu coração e sobre a tua vida.
te dando alento, te dando consolo. Quem sabe você, na sua infância, na sua adolescência, ou até na sua vida adulta, lamenta pelo colo de um pai, lamenta pelo colo de uma mãe. Mas Deus é aquele que tem extremo amor por ti. Aleluia! E a Bíblia diz que Esther era muito bonita e foi chamada, e ela foi dentro, junto às outras mulheres, para o palácio. O primeiro passo dela foi feito, essa carta foi enviada para cada província, e ela viu junto de outras mulheres. Quer dizer, não só existia Esther, existia outras mulheres, quem sabe também bonitas como ela, quem sabe vinha de famílias de posse, de família realeza, de pessoas ricas, mas Deus escolheu Esther, judia, órfã de pai e mãe, criada por Mardoqueu na Pérsia, né? Sabendo que o Senhor tinha o quê? Um propósito maior, um desígnio maior para ela. E foi tão lindo. Olha como é o agir de Deus. Diz a Bíblia que quando ela entrou naquela fortaleza com aquelas mulheres, até o próprio criado ou eunuco, chefes, foi agradável aos olhos dele, observou a beleza dela. E isso aí não é mas porque observou, porque eu não, era Deus colocando no coração, era Deus já colocando, encaixando dentro dos projetos, encaixando dentro do propósito dele. Então, se a gente olhar a origem da Radassa, a origem da Esther, não tinha como ela chegar a ser rainha da Pérsia, porque ela era judia, porque ela não tinha os seus parentes, porque ela não tinha seu pai, sua mãe já era morto, não tinha probabilidade dela ser rainha da Pérsia. Mas entenda que Deus não age conforme probabilidade de homens. Deus não age conforme decretos de homem. Deus usou aquelas cartas para as províncias para um propósito maior. Aleluia! E a Bíblia diz que não foi um processo tão fácil para ela ser rainha. Havia um processo de 6 meses, que era todo o tratamento de beleza na mirra, e mais 6 meses em unguento de especiaria. Um ano de preparação. Um ano de preparação. Entenda isso, é o tempo de Deus se preparando para você tomar posse com a vida de propósito que Ele tem para você. Aleluia! Deus fez Esther, aleluia, rainha no lugar de Vaste, para cumprir os seus propósitos. Então teve esse tempo de preparação. Olha como é tremendo, como que Deus trabalha nessa ação. Mas não era simplesmente, ela não ia somente ser escolhida por causa da sua beleza natural, mas é por causa da beleza espiritual que havia nela, sendo chamada para libertar, salvar o seu povo da mão dos inimigos. Entenda o propósito maior. E o que me chama a atenção é que em todo momento ela não conta que ela é judia. Eu acho assim, eu não sei, a Bíblia não conta se fez perguntas para ela. A Bíblia não fala se fez pergunta para as moças que ela estava, quem é seu pai, quem é sua mãe, de onde você veio, qual nação. Não, a Bíblia não conta isso, mas ela manteve-se em segredo até certo ponto. Esther não contou a ninguém a que seu povo pertencia e a sua família. Entenda, havia um tempo de preparação e tem momentos que você também, quem sabe, você está passando nesse tempo de preparação. E dentro do tempo de preparação, não era uma preparação qualquer, era um ano, todo
dia eu acredito que eu tinha uma etapa de beleza, de cuidados, né? Para a pele estar bem, os dentes, cabelo e tantas outras coisas. Havia uma preparação, na nossa vida não é diferente. Na sua vida não é diferente. Talvez você se sente perdido, sem saber qual o propósito, mas entenda que o propósito da sua vida, uma vida com propósito, não é uma vida que tem um destino a chegar. E esse destino a chegar é só com Deus, né? E a Bíblia diz que ela não conta nada a ninguém. E aí chegou a vez de Esther. Esther, Deus tinha um plano maravilhoso para com ela, assim como tem na tua vida. Chegou a vez de Esther. Esther vai agora, todas aquelas mulheres, a Bíblia vai dizer que aquelas mulheres escolhiam suas joias, suas vestes. Quando saía o dia, o horário marcado, aquelas mulheres poderiam escolher suas vestes, suas joias. Mas o que me chama outra coisa, que eu quero falar com vocês. E a Bíblia nos chama a atenção que ela aceitou o conselho de Hegai, né? Hegai, o conselho de Hegai, que era um responsável pelo cuidado das mulheres ali, quando ia apresentar diante do rei. Então, observa que ela tinha o quê? Humildade. Ela poderia fazer igual as outras. Não, eu já estou aqui um ano, princípio que eu não tenho o direito de escolher minhas joias, o direito de escolher minhas vestes. Elas podiam, mas ela não usou de humildade e sabedoria. Quer chegar no propósito do Senhor? Tenha humildade, tenha sabedoria. Aleluia. Quer chegar onde Deus tem para ti? Tem coisas que o Senhor diz, agora fala, mas tem momento que o Senhor diz, ainda não é o momento de falar. Então fiquemos atentos a isso, né? E é uma preparação, um tempo de preparação. É para esse tempo que o Senhor está te preparando para algo maior. É para esse tempo. E a Bíblia diz que ela aceitou o conselho e quando se apresentou diante do rei, tal foi a admiração do rei. Tal foi a admiração quando conheceu, quando viu. E o que o rei faz? Coloca a coroa na sua cabeça. E Esther passa a ser rainha no lugar de baixo. Deus, ele tira pessoas que não têm e não está no propósito e coloca pessoas no propósito. Então o Senhor é aquele que tira pessoas e coloca você no propósito, porque ele sabe que te colocando no propósito, você vai obedecer. Te colocando no propósito dele, você vai ser direcionada por Deus. E ela tinha, eu entendo que ela tinha esse temor a Deus, né? E a Bíblia fala que Mardoquai servia no palácio. Mardoquai também era um servo, fazia serviço no palácio. E a gente observa que Mardoquai livrou a vida do rei, né? Livrou a vida do rei de ser morto, né? E tudo isso foi registrado no livro do reinado. Então, quando ele soube, passou para a rainha Esther. Ela já era rainha e a rainha avisou o rei, né? E isso interviu. Aqueles homens que atentavam contra a vida do rei não foram mais avante o plano, né? E isso por causa do seu primo Mardoquai. E porque Esther avisou, mas ficou registrado. Talvez, querido, tem coisas que você faz que você até espera um reconhecimento imediato, reconhecimento de homens imediato, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ajudei, eu cooperei, eu somei, nada veio, não veio nem um obrigado, nem uma obrigada, querido. Presta atenção, minha amada, presta atenção, meu querido, está registrado no livro do Rei dos Reis, o teu trabalho na obra do Senhor, o teu trabalho, a tua mão, as tuas lágrimas, o teu fazer com amor, está tudo registrado. Nós queremos
que algo você fez. Então, olha, observe, a rainha Esther estava dentro da fortaleza, dentro do palácio, e ela já inicia com o quê? Salvando a vida do rei. Né? Salvando, porque o seu primo avisou e ela falou para o rei. Então entenda, Deus te leva para lugares, Deus te faz a ir a pessoas, a cuidar de pessoas, a tratar de pessoas, para usar da sua vida para você libertar, para você salvar alguém que está perto a morrer. Morrer espiritualmente, morrer na fé. E Deus quer usar você, é para este tempo. E Deus tinha algo a mais com Esther. Não ficava só por aí para ela ser rainha, ela ter a coroa na cabeça, ter todas as suas terras, todas as suas regalias. Não, não ficava por aí o propósito. Primeira coisa, Deus colocou ela no meio, colocou ela lá dentro. Talvez você ainda não entrou, mas o Senhor vai direcionar para você entrar. E quando você entrar, lembre-se de fazer o propósito segundo a soberana vontade de Deus. Deus está te preparando para esse tempo. É para esse tempo. Havia também uma inveja de Amã por Mardoquai, porque ele não se curvava, porque ele entendia que só se curva diante do Todo-Poderoso. Ele entendia e tinha temor a Deus, porque só a Deus adorarás e só a Deus se curvarás. E a gente entende a trama, o plano maligno de Amã para destruir Mardoqueu e também o povo judeu. Mas o Senhor intervém. O Senhor usa da vida de Esther para intervir nos planos, né? Para intervir nos planos. E quando a Esther como rainha, e aí fosse, fez carta e mandado para todos os lugares para eliminar. Já tinha dado, tirou sorte, já tinha dado até certa, tal mês de tal ano, todos os judeus, da onde tivessem, em qualquer lugar, morto, homem, mulher, velho, menino, criança. Então já estavam as cartas espalhadas. Quer dizer, o mal já estava sendo tramado, mas o nosso Deus é que desfaz com a maldade. O nosso Deus é aquele que quebra correntes, é aquele que despedaça cadeado na sua vida, é aquele que intenta o mal contra ti. Porque a nossa luta ela não é carnal, ela é espiritual. E quando Deus levanta, é por isso que Ele quer levantar você, Esther, na sua casa. É por isso que Ele quer levantar você no seu trabalho, na sua faculdade, na sua rua, no meio da sua parentela, para trazer salvação a um povo. E é através de ti uma vida com propósito. E a Bíblia diz que quando a gente chega no capítulo 4, e quando Mardoquai sabe das cartas que o povo iria oferecer, já tinha data marcada, já tinha tudo planejado, ele se veste de pano de saco, se joga ao chão, chora, jejuma, lamenta e se entristece, joga com pó e cinza. E quando você sabe que a situação aperta para a sua vida, o que você faz? Será que você toma atitude de Mardoqueu, de chorar aos pés do Senhor, de suplicar a Ele a misericórdia, de pedir a Ele a graça e a misericórdia, de pedir a Ele que a tua vida não seja ceifada, nem fisicamente, nem espiritualmente? Aleluia! O que Deus está fazendo na tua vida não entendes agora, mas saberás depois. Há uma vida com propósito.
propósito. Talvez naquele momento ainda Esther não saberia o que fazer. Pediu, olha, leva a roupa para Mardoquai. Ele estava em pano de saco, jejuando e chorando. Sabe o que Mardoquai fez? Não quero. Avisa para ela que ela tem que salvar o povo. Versículo 14. E quando recebeu um recado de Esther, olha o que Mardoqueu falou. Você pensa que pode escapar porque mora aí no palácio? Às vezes achamos que estamos blindados. Às vezes achamos que nada vai me atingir. Nada pode vir me atingir. Às vezes achamos que estamos blindados com tudo. Mas eu até anotei aqui. A ação me ajudará a cumprir o propósito de Deus para a minha vida. A ação de quê? Mardoqueu jejuou, orou, buscou. Mandou um recado para a sua prima. Porque é para este tempo. E ainda diz o versículo 14, porque a gente leu no início do capítulo 4, que diz assim, vou repetir. Porque se de todo te calar neste tempo, socorro e livramento virá para os judeus. A igreja, nós não podemos nos calar. O propósito de Deus para a igreja, o propósito de Deus, a igreja não se cale. Servo e serva minha, não se cale. Não se cale, porque se você se calar, você não terá, não escapará, porque diz assim, ó, mas se tu se calar, mas tu e a tua casa perecereis. O que ele estava dizendo? Olha, Esther, não é porque você está no palácio, não é porque você está com todas as regalias, mas se você não obedecer, se você continuar e ficar calado, perecereis, sereis atingida, né? Então, quando ela recebe isso, e a parte B do versículo 14, quem sabe se para tal tempo como este, que chegaste a este reino, quem sabe foi para esse tempo. Foi para esse tempo que Deus te levantou. Foi para esse tempo que Deus te levantou para usar você na terra, para usar você, mas é você mesmo, porque o Senhor prepara. Era órfã, era judia, sua família e o seu povo peregrino, vindo do exílio cativo, mas o Senhor usa e levanta aqueles que não são para glorificar o nome dele. Então que ela disse assim, olha, jejuai por mim, não comais durante 3 dias. E aí ela junta as moças e jejua. E ela diz, olha, não podia se entrar sem ser chamado. Mas ela disse, olha, se eu perecer, eu pereço. O que ela está dizendo? Eu dou a minha vida para salvar o meu povo. Ali já não estava a rainha Esther, mas estava a própria Esther. A própria sabendo da essência dela, sabendo, conhecendo o seu Deus, sabendo que perecendo ela perecia, mas que precisava agir, precisava de uma ação, e essa ação levaria o seu destino com propósito. Tem coisas que Deus já falou com você e está esperando de você uma ação, e essa ação vai te levar para dentro do propósito qual Deus quer na sua vida. Você acha que ficou por aí, já tá bom demais? Não, tem coisa a mais. Tem coisa a mais de Deus para você. Ah, mas o Senhor já fez, tá bom demais. Não, tem coisa a mais para com você e com você ainda nessa terra. Aleluia! Deus quer usar da tua vida para algo maior. E a Bíblia diz que Deus usa ela. E ela salva Mardoqueu da trama de Amã, que queria matar, e salva o povo, porque foi sair do Egito e foi espalhado para que tal dia todos fossem mortos. Mas quando ela pede,
jejum e após 3 dias, ela vai diante do rei, o rei acha graça nos seus olhos, estende o cetro e fala para ela: o que pedes que eu te darei, até meu reino, né? E ela fala: não, vou marcar outro banquete. No segundo banquete, ela fala que ela é judia, ela fala que Amã tentou matar ela, seu primo, a sua família, mas entenda, o decreto já tinha batido, foi selado com o anel do rei, mas Deus, ele tem escape para o seu povo. O rei Assuero não podia desfazer com o decreto que já tinha espalhado, mas ele o que? Levanta outro, faz um novo decreto para que os judeus guerreassem e o que? E defendesse o seu povo. E a Bíblia diz que houve vitória, e houve vitória porque Deus usou Esther naquele tempo. Então Deus te chamou para esse tempo. É uma vida com propósito. Talvez você não está entendendo nada agora, está de fora, mas Deus está encaminhando e agindo para chegar nesse propósito, para esse tempo. Então prepara-te, homem e mulher de Deus, para ter uma vida alinhada com a vontade do Senhor, porque Deus usou Esther ali naquele palácio, não para só usufruir do tratamento de beleza, não só para comer do bom e do melhor, não só para passear com as suas vestes, sua coroa real. Não. Deus levantou e levanta você hoje para algo maior, para um propósito extraordinário. Porque vida sem propósito não tem sentido. Viver por viver, estar aqui por estar. Não, aprenda hoje. Ter uma vida com propósito. E sabe o que a Bíblia diz lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11? Porque eu sei os planos que conservo para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Esperança e futuro fala de um destino, fala de um propósito. Então o Senhor, ele tem planos para ti. Ele tem propósito para a sua vida. Não queira viver uma vida sem um propósito do Senhor. E se hoje, querido, você está aí do outro lado me escutando, talvez para ti, como já foi dito, tua vida até agora não tem tido sentido de nada. Mas aprenda hoje, quando você ser direcionado com Deus, dizer: Senhor, eu quero viver o teu propósito. Eu quero viver o teu propósito. Irmã Valdirene, eu quero orar nessa noite. E eu quero orar com você, que talvez não está entendendo ou não está reconhecendo o propósito. E hoje apresenta para ti: Senhor, eu quero viver uma vida com propósito. Eu não quero uma vida sem sentido. Comece a orar, querido, porque eu agi de Deus sobre a tua vida. E eu vou orar por você. E você fala: Senhor, me dá uma vida com propósito. Hoje, até hoje, eu vivi de todo jeito, mas a partir de hoje eu não quero viver. Né? Vamos orar? Maravilhoso, eterno e soberano Deus. Eu te apresento esta vida que está aí do outro lado, Senhor, para viver uma vida com propósito, com o teu chamado, direcionado por ti. Talvez está vagueando em pensamento, talvez esteja, Senhor, não sabendo lidar com a situação, mas direciona para o teu agir, para a tua soberana vontade, assim como o Senhor usou Esther naquele tempo para livrar o seu povo, Senhor, e seu povo muito se alegrou, ó Deus, com a vitória que o Senhor foi alcançada. Abençoa os teus servos, levanta, Senhor, dá vida a quem não tem mais vida, dá ânimo, vigor, coragem, Senhor, porque o Senhor tem um futuro para ele, o Senhor tem um futuro para ela, o Senhor é a própria esperança para o desesperado, para aquele que está sem esperança. Em nome de Jesus, que a partir de hoje vidas sejam vividas com propósito para a glória do teu nome. Amém. Glória. Deus abençoe você. Peça a Deus: Senhor,
Que eu permaneça no teu propósito, que eu reconheça o teu propósito, que eu seja direcionada e levada pelo teu propósito. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigada, irmã Valdirene, pelo convite. Amém. Amém, minha querida. Deus abençoe. Que palavra maravilhosa. Que palavra cheia de Deus para as nossas vidas. Com certeza, Deus ministrou aos nossos corações através da sua vida. Que Deus continue te abençoando, te usando poderosamente para ministrar a palavra dele. Deus abençoe, minha querida. Essa live vai ficar salva, tá bom? E eu te marco para você estar publicando aí, tá? Amém, Um beijo no seu coração. Deus abençoe. para todos e fica firme, povo do Senhor. Amém? Amém, amém. Se você quiser sair, é só clicar no xizinho lá, tá? A paz do Senhor, ficam todos com Deus. Amém. Eu vou colocar uma canção aqui para a gente ouvir. E a gente vai estar encerrando essa live nesta noite. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Escuta essa canção. É tremendo quando um homem faz questão de agradar a Deus sem abrir exceção. Esse alguém é perseguido, mas é grande favorito por ser honrado por Deus e vencer o inimigo. Oh, Deus, glória a Jesus. É um homem por nome de Mardoqueu. Aleluia. Na porta do palácio era humilhado, Senhor dos exércitos. mas diante não se preocupava, esperando o grande Jeová. Essa live nos marcar e dizer que essa live significou para você. Tira um print aí. Ficou sabendo que o livramento alguém me deu, mas a mão logo Conseguiu tirar o print? o rei Assuero começou a perguntar o que devo fazer. Deus abençoe, é bênção, é bênção. Continue firme, Valdirene. Deus tem te usado. Olha só. Pega a fé, põe nele sua coroa, põe nele rei. Manda alguém sair com ele pelas ruas da vida. Aleluia, o rei veio agregar. E a mãe então pensou: esse homem sou eu. Aleluia. Glória a Deus. Faça tudo isso para Mardoqueu. Quando chegar o seu momento, Deus vai trabalhar em seu favor para que você seja reconhecido. Pode acalmar seu coração, que tudo é no tempo de Deus. Aleluia. Ele fará a sua vitória divulgada. Glória a Deus. Tu és alguém cujo reino te se agrada. Oh, Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Deus é bom. Glória a Deus. Deus te livra. Pode acalmar seu coração. Glória a Jesus. Aleluia. Deus. Eita. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela companhia. Um beijo, minha querida, no seu coração. Deus abençoe. Gente, até a próxima. Amém. Deus abençoe. Fica com Deus. Essa live vai ficar salva. Amém. Coisa boa. Que bom. Depois você que tirou o print, poste aí e diz para nós o que significou essa live para você aqui. Tá bom? Tá bom. Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês. Fica com Deus. Outro abraço. Amém. Abraço. Ficam todos com Deus.